que Dante não é só Divina Comédia? Oi, eu sou Ana Chamaca do Pausa para um Café e hoje nós vamos falar sobre os outros livros do Dante. Eles são De Vulgare Eloquentia, ou Sobre a Língua Vulgar, Vita Nova, ou Vida Nova, Le Rime, as rimas, Il Convivio, o convívio, ou no caso, em algumas traduções, o banquete, e De Monarquia, que no Brasil você vai encontrar como A Monarquia. Vamos começar por De Vulgare Eloquentia, ou Sobre a Língua Vulgar. Esse livro é um ensaio escrito por Dante em latim, e estima-se que ele foi escrito mais ou menos entre a época do exílio do Dante. Isso quer dizer, entre 1302 e 1305. Nesse livro, a gente tem um ensaio com a relação entre o latim e a língua vernácula, e também uma análise sobre o estilo literário canzone. Canzone. É difícil falar esse Z em italiano. Aqui Dante inova trazendo a sua opinião ao dizer que a língua não é algo estático, ela está em evolução. E precisa sim de um contexto histórico para ser apresentada ao público, para ser estudada. Então olha aí Dante já rompendo barreiras naquela época, em 1305. Hoje, infelizmente, não é fácil encontrar a língua vulgar ou De Vulgare Eloquentia por aí, em qualquer lugar. Ou você lê esse livro no italiano, no caso em latim, ou você encontra edições muito antigas que traziam essa obra aí, quando traziam muitas junções e livros do Dante. E claro, depois, sobre a língua vulgar, nós temos Vita Nuova, ou A Vida Nova. Esse livro já é mais fácil de achar. Provavelmente esse livro é o livro mais conhecido do Dante depois da Divina Comédia. Ele pode ser facilmente encontrado em junções de livros antigos, onde você vai encontrar vários livros do Dante, e também no livro O Retrato de Amor Quando Jovem, que é publicado pela editora Companhia das Letras. Esse livro, inclusive, tem outros livros que falam sobre o amor, como Romeu e Julieta. A Vida Nova é uma das leituras obrigatórias para os fãs da Divina Comédia, porque aqui, em A Vida Nova, é onde você vai ver muitas coisas da Divina Comédia, onde você vai ver essas coisas sendo pensadas, sabe? Onde Dante começa a escrever sobre esse amor por Beatriz. Esse livro começa no primeiro encontro que Dante tem com Beatriz. Então sim, ele é um pouco biográfico. Ana, por que um pouco biográfico? É que o livro tem umas coisas que alguns biógrafos vão falar que Dante inventou, que Dante sonhou, que não estava acontecendo. Então é um livro meio de... Sim, vai com fé, tá? Porque talvez aquilo, você lê aquilo e fica, nossa, olha esse cara, olha as coisas que ele pensou. Talvez ele só era autor mesmo, gente. Eu tava escrevendo os florinhos ali. É importante falar também que nesse livro autobiográfico a gente tem a mistura de poesia com prosa. A narrativa usada por Dante aqui também já vai seguir a lírica que a gente vai ver no Doce Estilo Novo, ou no Estilo Novo Doce. Dependendo de alguns biógrafos, você vai ver essas duas traduções. Barbara Reynolds, inclusive, traduz um pouquinho diferente. Ela fala nesse estilo doce novo. Na verdade, quer dizer estilo doce. É um novo estilo doce, não doce estilo... é um negócio meio complicado, gente. Eu vou explicar isso mais pra frente, tá? Vamos concentrar aqui, que esse livro faz parte desse estilo. Esse livro, a gente vai ver muito sobre Beatriz. É o livro inteiro, praticamente, sobre Beatrice Portinari. E acredita-se que esse livro foi escrito entre 1292 e 1293. E lembra que eu disse que esse é um dos livros mais famosos do Dante, depois da Divina Comédia? Então, inclusive você vai ver um trecho dessa história, né, desse livro de poemas do Dante, lá em Hannibal, onde o Anthony Hopkins declama, né, ele fala, ele tá numa conversa depois de um espetáculo, ele fala umas rimas de A Vida Nova. Então, olha só, tudo interligado. Dante, Hannibal, Chuck, tudo que eu gosto, vocês vão ver que tudo tá interligado aqui. He woke her then, and trembling and obedient, she ate that burning heart out of his hand. Weeping, I saw him then depart from me. Depois de De Vulgare Eloquentia, Vita Nova, a gente tem Le Rime. As rimas são uma coleção de poemas escritos por Dante ao decorrer de toda a sua vida e que posteriormente foi juntado, organizado por alguns críticos mais modernos. Nesse livro a gente vai ter poemas que narram experiências da vida do Dante e inclusive alguns poemas de amor que foram escritos para uma dama chamada Petra, que a gente vai falar sobre isso em algum vídeo
vídeo por aqui logo também. Então, guarda essa informação. Depois disso, a gente também tem Il Convívio, ou Convívio. Acredita-se que esse livro tenha sido escrito durante o exílio de Dante também. Então, lá por 1304 e 1307. Como o termo convívio vem do latim convívio, você vai ver esse livro em algumas traduções com o título O Banquete. Esse livro é considerado o livro mais filosófico do Dante, onde ele também vai falar sobre a língua vulgar e poesia e filosofia e política, mas ele tem uma pegada mais filosófica e ele é escrito na língua vulgar, o dialetto fiorentino. Toda italiana nesse vídeo. E por último, mas não menos importante, a gente tem De Monarchia, ou A Monarquia. Aqui a gente tem a obra política do Dante. E talvez seja até errado a gente falar obra política do Dante, porque todas as outras obras do Dante, você vai ver isso se ler, traz um pouco dessa paixão política, dessa paixão por política do Dante. Então em todas as histórias dele, seja lá no Vita Nova, no Le Rime, no Convívio ou na própria Divina Comédia, se você ler e contextualizar tudo aquilo, que é o que a gente vai fazer aqui no projeto, você vai ver que a obra do Dante é muito política. Ele vai falar sobre política. E falar sobre Dante sem falar sobre a política, sobre o que estava acontecendo na Florença naquele exato momento, lá nos anos de 1300, é errado. Você precisa contextualizar tudo isso. Não tem como ler Dante sem conhecer isso. Escrito em latim, a Monarquia retrata como o latim era usado nessa época, que era para escrever textos mais políticos e não romances como os outros livros do Dante, né, poesia. Ali ele usava a língua vulgar, o dialeto fiorentino, a língua vernácula, e aqui ele vai usar o latim. Esse livro apresenta um tratado sobre o poder secular e o poder religioso. Então ele vai ali falar sobre o imperador e sobre o Papa e sobre esses poderes. E é interessante ler esse livro porque ele foi escrito durante o exílio de Dante. Só que lá mais pra frente, entre 1310 e 1314, provavelmente um dos últimos escritos do Dante envolvendo política. E ele vai falar justamente sobre o poder do imperador e o poder do Papa, sendo que ele acabou de brigar com o Papa e ser exilado de Florença. Então você vai ver toda essa coisa do Dante, tipo, meu, olha isso aqui como tá errado. Olha, pensa aqui, aí na monarquia. E é claro que novamente aqui a gente consegue verificar, dar um olhar mais para toda a opinião política do Dante. A gente tem isso nos outros livros, mas é aqui onde ele realmente para escrever sobre política. Então esse é o livro político. Lembrando que O Banquete era o livro filosófico, Monarquia, o político, Vita Nova, o livro romântico, né? O amor, Doce Estilo Novo, né? Aquele livro todo cheio de paixão que nos deixa com o coração derretido. Então, para resumir, a gente tem lá o da língua vulgar, que é um tratado sobre a língua vernácula. A gente vai ter Le Rime, que é um conjunto de poemas reunidos do Dante por críticos mais modernos. A gente vai ter Vita Nova, ou Vida Nova, que é um livro mais autobiográfico do Dante, onde ele vai falar sobre Beatriz e vai falar sobre o amor, escrito no Doce Estilo Novo, né, no Doce Estilo Novo, ou Estilo Doce Novo, a gente vai discutir isso depois. A gente tem o Banquete, né, o Convívio, que vai ser o livro mais filosófico do Dante, mas também vai falar sobre a língua vernácula. E a gente vai ter o da Monarquia, a Monarquia, que é o livro mais político do Dante, que vai falar sobre o poder secular e o poder religioso. Nossa, Ana, como esse vídeo foi complicado. E foi complicado também fazer o roteiro desse vídeo e falar pra vocês sobre todos esses livros. É legal falar sobre esses livros porque a gente muitas vezes ignora esses livros, sendo que esses livros são muito importantes pra gente entender a comédia. A comédia do Dante, apesar dela ser um livro único, ela não se fecha só ali. Todos os elementos desses outros livros foram importantes pro Dante escrever o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Porque muitas coisas que ele vai falar na Vida Nova ou em outros poemas dele são aplicados ali. Pessoas que ele fala, que ele convive durante esse período onde ele está escrevendo estes livros, vão estar dentro da comédia, dentro do inferno, do purgatório, do paraíso. Por isso que esses livros são importantes, porque é toda uma biografia que está interligada. É um autor que é completo em todas as suas obras. Nossa, é quase uma declaração de amor aqui para esse poeta. Mas é claro, eu amo ele do fundo do meu coração.
coração também, porque, aliás, a Divina Comédia é um livro que tá presente na minha vida há muito, muito tempo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo possa trazer pra vocês uma ideia dos outros livros do Dante e, quem sabe, uma vontade de conhecer essas obras, porque elas são, sim, importantes pra Divina Comédia. É claro que você pode ler a Divina Comédia sem elas, até porque tem algumas delas que são bem difíceis e provavelmente você vai encontrar mais em inglês do que em português, mas são leituras complementares muito importantes pra Divina Comédia. Se você gosta de Dante, cara, começa pela Vita Nova, que é um dos livros mais fáceis de se encontrar dessa lista. E é um livro bonito. Vai falar, cara, se todos os autores escrevessem assim como Dante, a gente não precisaria de crítico literário, porque ele escreve e explica o que ele acabou de comentar ali em cima, sabe? Cara, tipo, sonho de consumo. Sabe aquele autor dificinho? Ele escreve e explica. Melhor que isso, impossível. Mas eu vou parando por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e ninguém vai me assistir, não é mesmo? Então, um beijo grande pra vocês. Continua acompanhando o projeto Lendo Dante. Tá aí nos cards, tá aparecendo aí na tela. Tem vídeo pra você assistir sobre as traduções, sobre o projeto e sobre quadrinhos inspirados na Divina Comédia. Então tem muita coisa pra você já começar aí o Lendo Dante. Não se esquece de compartilhar todas as suas fotos e informações sobre o projeto com a hashtag Lendo Dante, porque assim eu posso acompanhar, curtir e compartilhar também por aí. Não se esqueça de apoiar a gente lá no Padrim, porque tudo isso acontece por causa do apoio dos padrinhos lá no Padrim. Um beijo grande, até a próxima. Tchau!